Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem também. Eu sou a professora Rúbia e hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre o conteúdo de matemática. Para que isso aconteça, é importante nós relembrarmos o que estudamos em nossa aula anterior, que foi o conteúdo envolvendo antecessor e sucessor, e números pares e números ímpares. Muito bem, como esse momento é de retomada, é importante relembrarmos qual é o conceito de antecessor. Como o próprio nome já fala, antecessor antecede, ou seja, se eu quero descobrir o antecessor de qualquer número, eu vou pensar no número que vem antes dele. Exemplo, se eu quero o antecessor do número 15, qual é o número que vem antes? O número 14. Como é que eu faço para descobrir o antecessor de qualquer número? Eu pego esse elemento, eu vou pegar o número, nesse caso aqui do meu exemplo é o número 15, e vou subtrair uma unidade desse número, ou seja, 15 menos 1, 14. O próprio nome já nos indica também o que eu preciso fazer, já que é antecessor, é o elemento que antecede qualquer número. Ou seja, essa lógica, esse princípio, eu vou utilizar para qualquer número que eu pense. Agora, precisamos falar um pouquinho sobre sucessor. O nome também já nos remete, nos dá uma ideia do que é preciso fazer. Ou seja, sucessor, sucede, vem depois. Vamos pegar aqui o número 102. Quem é o sucessor do número 102? Será o número 103. Por quê? Eu vou adicionar um elemento ao número. Se o número pensado é o número 102, adicionei um elemento, eu tenho 102 mais 1. Automaticamente eu passo a ter o número 103, que é o sucessor do número 102. Muito bem, agora a gente já relembrou rapidamente as ideias envolvendo antecessores e sucessores. Agora, vamos observar um pouquinho sobre as ideias de pares e ímpares. O que vem a ser um número par? Como é que eu olho para um número e determino que ele é um número par? Eu posso lançar mão de algumas estratégias, como por exemplo, tem aquela regrinha rápida que nós já conversamos na aula anterior, que nos diz o quê? Que para um número ser par, eu vou olhar para esse número e o último algarismo desse número deve, obrigatoriamente, acabar com algum desses elementos, ou 0, 2, 4, 6 ou 8. Um exemplo, número 40. Como que eu posso definir que 40 é um número par? Pensando aqui nessa regrinha rápida. Qual é o último elemento do número 40? O último algarismo é 0. 0 entra nessa condição que eu falei para vocês aqui. Ou seja, acaba com o algarismo 0. A gente tinha algumas possibilidades, que era 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele entrou no 0. Automaticamente eu já posso concluir que esse número, o número 40, é um número par. Essa é uma das estratégias. A gente conversou na nossa aula anterior que temos outras estratégias que podemos lançar mão para concluir que o número é par. Da mesma forma, eu também posso utilizar essa regrinha rápida para determinar quando um número é ímpar. O que nos diz, né? Qual é a organização para verificar quando um número é ímpar? Pensando também nessa regrinha. Exemplo, vou trabalhar com o número 37. Se eu quero determinar se 37 é um número par ou é um número ímpar, vou olhar para o número 37. Ele é composto de duas ordens. A regrinha nos conta que eu tenho que olhar para o último algarismo. Qual é o último algarismo do número 37? É 7. Ou seja, os números que acabam, que terminam com o último algarismo, que seja indicado pelos elementos 1, 3, 5, 7 ou 9, eu posso concluir que esse número é um número ímpar. No nosso exemplo, estamos trabalhando com o número 37, então percebemos que o último algarismo do 37 é o número 7. Isso significa dizer que o número 37 é um número ímpar. Agora, precisamos fazer a correção da nossa tarefa de casa. Qual foi a questão que vocês deveriam resolver? Muito bem, a gente tinha a seguinte situação, problema. O
jogo de futebol entre os times A e B estava empatado até os 40 minutos do segundo tempo, quando o jogador número 11 fez o gol da vitória de seu time. Complete as frases e responda as perguntas. Muito bem. Quando a gente faz a leitura do enunciado, é muito importante a gente já começar a extrair informações que podem nos auxiliar na resolução da situação em questão. Nesse caso aqui, a gente pode observar que eu tenho 40 minutos. Possivelmente essa informação vai ser útil, como também a identificação do número do jogador que fez o gol, que é o jogador de número 11. As informações numéricas, geralmente, elas serão empregadas no momento da resolução. É importante também observar que nem sempre as informações numéricas elas vão estar dispostas numericamente. Elas podem estar apresentadas por extenso, em forma textual, mas isso não muda absolutamente nada. Qual é o nosso movimento? Qual é o nosso trabalho nesse caso? Fazer a transposição da escrita textual para a representação matemática, para a escrita matemática. Agora vamos conversar um pouquinho sobre as questões que o enunciado nos apresenta. O gol foi marcado aos, vamos pensar, que tempo é esse? Minutos do segundo tempo. Este número é um número par. Você sabe por quê? Ou seja, aqui na letra A nós temos duas questões a tratar e precisamos considerar uma afirmação. O que o enunciado nos solicita? Ele quer saber em que minuto, qual teria o período de tempo que foi marcado o gol. Além disso, ele faz uma afirmação. Eu não sei ainda em que tempo foi, em que minuto foi, mas eu sei que esse número é um número par, porque o enunciado fez essa afirmação. E ele quer saber, ele pergunta para vocês como é que eu posso determinar, como é que eu posso afirmar que de fato, ou melhor, como é que eu posso justificar que esse número, que eu ainda vou descobrir, é de fato um número par. Na letra B, nós temos uma outra questão a tratar. O gol foi marcado pelo jogador número, não sei ainda. Este número é par ou é ímpar? Aqui ele está nos perguntando com relação a esse número. E na sequência, o antecessor desse número é um número par ou é um número ímpar? Muito bem, eu acredito que vocês já pensaram, organizaram algumas linhas de raciocínio para resolver. Então agora nós vamos resolver bem passo a passo, bem devagar, as estratégias utilizadas para solucionar essa questão. Primeiro, o gol foi marcado aos 40 minutos. 40 minutos era uma informação que estava explícita, era uma informação que estava escrito no enunciado. Lembra que eu falei para vocês, gente, prestem atenção, observem as informações numéricas que a situação problema nos apresenta? Uma dessas informações era com relação ao tempo onde o gol foi marcado. Nesse caso, 40 minutos. Então, resolvemos parcialmente a questão da letra A. A outra, na verdade, interrogação que o enunciado nos apresentava era a seguinte: como que eu posso afirmar que 40 é um número par? Porque o enunciado falou que esse número, no caso 40, era par. Uma das possibilidades que a gente pode organizar para fazer essa justificativa é dizer o seguinte, que todo número par é divisível por 2. Ou seja, se eu posso fazer a divisão de 40 por 2 e encontrar uma divisão exata, significa afirmar também que esse número é par. Por exemplo, 40 divididos por 2, 20. Essa divisão é exata, eu não tenho resto. Isso me garante que o número 40 é par. Entretanto, eu posso utilizar outras estratégias também para resolver isso, para justificar que 40 de fato é um número par. Como, por exemplo, posso lançar mão daquela regrinha rápida que a gente acabou de conversar, observando o último algarismo do número 40, que é o número 0. Observando a regrinha, eu sei que se o número acaba com o algarismo 0, automaticamente ele será um número par. Ou então, eu posso também, se quiser, trabalhar com a representação dessa quantidade, o número 40. Por exemplo,
Se eu for trabalhar com a representação, já que o contexto aqui é jogo de futebol, eu poderia facilmente representar 40 bolas, fazer o desenho de 40 bolas e ir agrupando em pares, de 2 em 2, pares com 2 bolas. A partir do momento que eu agrupei todos esses elementos, essas 40 bolas em pares de 2 em 2, eu vou encontrar o quê? 20 pares. 20 pares, cada par com 2 bolas. E vou observar que não vai sobrar nenhum elemento sem par. E isso também me garante que o número 40 é um número par. Caso contrário, sobraria elementos. Aí eu ia concluir que o número em questão não era um número par, e sim um número ímpar. A letra B do nosso enunciado, ele perguntava o seguinte: o gol foi marcado pelo jogador de número 11. Essa é mais uma informação que a gente extraiu do enunciado. Lá no enunciado foi apresentado esse valor, falando que o jogador que fez o gol, que marcou o gol, usava a camisa de número 11. Agora a gente continua lendo o enunciado e verificando as outras questões que o enunciado nos solicita. Este número é par ou é ímpar? Então, eu vou olhar para o número 11 e tenho que classificá-lo, em par ou ímpar. O número 11 é um número ímpar, observando tudo isso que nós já conversamos. Agora, eu vou utilizar uma outra estratégia para mostrar para vocês que a gente pode concluir que o número 11 é um número ímpar, trabalhando com a decomposição do número 11. Por exemplo, o número 11 tem 2 ordens. Ele é composto pela ordem das unidades e pela ordem das dezenas. Então, eu vou separar, eu vou organizar o número 11 nas suas respectivas ordens. Por exemplo, o 11 é a mesma coisa que 10 mais 1. Eu tenho uma dezena mais uma unidade. A soma desses elementos dessas ordens compõe o número 11. Agora, eu preciso observar se esse número, o 11, é um número par, olhando individualmente para suas ordens. Eu vou olhar para o número 10. 10 divididos por 2, 5. Perfeito. Só que o número 11 não acaba no 10. Eu preciso olhar também para a ordem das unidades. 1 dividido por 2. Ou seja, eu vou concluir que o número 11 não é um número par. Então, só me sobra a possibilidade dele ser um número ímpar. Ou também eu posso utilizar uma outra estratégia para verificar exatamente isso que eu estou conversando com vocês. Posso fazer a divisão. Lembram-se que eu acabei de mencionar que um número, para ser par, ele tem que ser divisível por 2, ou seja, eu vou fazer a divisão por 2 e essa divisão tem que ser exata, um número que não tenha resto. Estou olhando para o número 11 e estou fazendo a divisão. 11 divididos por 2. Eu observei que 11 divididos por 2 é igual a 5. 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, 1. Essa divisão sobrou resto, ou seja, eu tenho o resto de número 1. Isso me garante que o número 11 é um número par, uma vez que ele não é. Gente, só um pouquinho, fiz uma confusão. Isso me garante que o número 11 é um número ímpar. Eu acabei trocando aqui, mas 11 é um número ímpar. Por quê? Fiz a divisão de 11 divididos por 2 e encontrei 5 com resto 1. A operação deu resto 1. Isso me assegura que o número 11 é um número ímpar. Ou seja, eu posso determinar e classificar um número de várias formas diferentes nessa condição de ser par ou ímpar. Agora eu tenho outra questão a responder para que a gente possa finalizar aqui a situação. Antecessor desse número é par ou ímpar? Que número é esse, gente? O 11, nós acabamos de conversar sobre ele. O antecessor, como nós já vimos, é o número que antecede, é o número que vem antes. Ou seja, quem é o antecessor do número 11? É o número 10. E o 10, como a gente já viu aqui na decomposição, 10 de fato é um número par. Agora, eu vou dar um tempinho para que vocês possam registrar a correção no caderno de vocês.
Pessoal, então agora vamos continuar. Todo mundo já fez a correção, registrou no caderno. Nós temos que concluir essa situação problema. Deixa eu relembrá-los o que aconteceu. Na nossa última aula, a gente começou a trabalhar com esse problema. Entretanto, esse problema era extenso e a gente não conseguiu concluir. Fizemos ele parcialmente. Então, hoje vamos dar continuidade aos elementos que não foram respondidos na nossa aula anterior. Para que a gente possa fazer isso, eu vou apresentar o problema de novo, para que todo mundo relembre as questões importantes do que se tratava. Muito bem. Tartarugas ao mar. A missão do Projeto Tamar é promover a recuperação das tartarugas marinhas, desenvolvendo ações de pesquisa, conservação e inclusão social. Então, essa é a nossa situação problema. Entretanto, a gente tem outras questões a tratar. Aqui foi só uma introdução, foi só uma ideia introdutória. Agora, de fato, que a gente precisa ficar atentos aos números que a situação vai nos apresentar. Cada uma destas tartarugas recebeu um número de identificação do Programa de Proteção às Tartarugas Marinhas. Os números são 215, 713, 340 e 448. Pessoal, então, agora que nós já fizemos a leitura do enunciado, vamos analisar as informações que o exercício nos apresenta olhando para as questões solicitadas. A primeira nós já vimos na aula anterior, já trabalhamos na verdade sobre ela, que era o quê? Descubra qual é o número de cada uma delas, das tartarugas. A primeira questão que já foi resolvida é a seguinte: a primeira da fila tem o número par. Dos números que a gente tem, que são 4 números, 713, 713, 215, 340 e 448, eu sei que eu tenho 2 números pares. Quais são eles? 340 e 448. Nós já pensamos sobre eles e resolvemos essa questão na aula anterior e chegamos a essa conclusão, analisando número a número. Entretanto, a gente ainda não pode concluir nada categoricamente sobre que número a primeira tartaruga vai receber. Por quê? Porque eu encontrei 2 números pares e eu preciso continuar fazendo a leitura e a resolução da minha situação problema para que eu consiga determinar qual desses 2 números pares eu vou atribuir para a primeira tartaruga. Mas eu já tenho um bom começo, eu tenho 2 possibilidades e a partir do momento que eu continue resolvendo a minha situação, vai aparecer, eu vou descobrir algum indicativo que me direcione sobre isso. Então, vamos lá. Continuando, vamos para a segunda informação que o problema nos apresenta. A segunda informação é a seguinte: a segunda da fila tem o menor dos 4 números, ou seja, fazendo a leitura da segunda informação, eu consigo concluir que eu vou determinar o número da segunda tartaruga sem precisar recorrer a nenhuma outra resolução, ou da primeira informação ou da informação que virá, porque tem uma determinação direta. Eu tenho 4 números a serem analisados e dentre esses 4 números eu vou identificar qual é o menor número. Aqui, pessoal, eu já até apresentei os números em ordem crescente, ou seja, o que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Para que fique mais claro, eu organizei os números nesse quadro, ou seja, eu tenho o número 215 e fiz a decomposição nele em centenas, dezenas e unidades, nas suas respectivas ordens. A mesma ideia eu utilizei para o número 340, 448 e 713. O número 215, da mesma forma que eu faço a decomposição dele, 215, ou seja, 2 centenas, 1 dezena e 5 unidades. Eu não vou aqui olhar o número em todas as ordens, vou observar exclusivamente nesse momento a primeira ordem, que é a ordem das centenas, ou seja, o próprio nome já me indica, centena significa 100. Se eu tenho 1 centena, eu tenho 100. Se eu tenho 2 centenas, eu tenho
200, ou seja, o número 215 eu tenho 2 centenas, que me garante o número 200. Agora, eu vou olhar para o próximo número, que é 340, decomposto da mesma forma. 3 centenas, 4 dezenas e 0 unidades. Mas então significa dizer que o número não tem unidade? Não, significa dizer que eu não tenho unidades soltas. O número 340, se eu for pensar, eu tenho 340 unidades. O que acontece? Como nós já sabemos, o sistema de numeração decimal, ele é organizado de 10 em 10, por isso que é decimal. Ou seja, a cada 10 unidades, eu vou para a ordem seguinte. Para as dezenas, a cada 10 dezenas, eu vou para a ordem seguinte, as centenas. Então, as unidades, elas estão compactadas dentro das dezenas e das centenas. Olhando exclusivamente para as centenas, eu vou identificar 3 centenas. Na mesma lógica que eu fiz com o 215. Se eu tenho 3 centenas, eu tenho o número 300. Eu consigo concluir o quê? Que 300 é maior que 200, ou seja, comparando esses dois números, eu sei automaticamente até então que 200 é menor que 300. Até esse momento, o menor número é o 215. Agora eu vou analisar o 448, na mesma ideia também. 4 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. 4 centenas indica o número 400. Comparando 200, 300 e 400, o 200 ainda é um menor número. E a mesma lógica eu vou fazer com o 713. 7 centenas, 1 dezena e 3 unidades. 7 centenas indica o número 700. Comparando todos os elementos ali, 200, 300, 400 e 700, eu sei que 200 que está respectivamente relacionado ao número 215 é um menor número, ou seja, a segunda tartaruga vai receber o número 215. Para essa informação do problema, eu já tenho uma resposta direta, ou seja, eu sei que a primeira tartaruga pode receber o número 340 ou 448, mas eu posso afirmar que a segunda tartaruga receberá o número 215. Continuando a nossa situação problema, a gente tem a terceira informação, que nos diz o seguinte: o número da terceira tartaruga, se for separado de 10 em 10, não deixa resto. Aqui a gente volta um pouquinho para o que eu mencionei anteriormente sobre o sistema de numeração decimal, que ele é organizado todo de 10 em 10, por isso decimal. Vou apresentar aqui um material que se chama material dourado, que é um material que a gente pode utilizar para fazer grupamentos de 10 em 10. A menor unidade desse material é a unidade, representado por esse cubinho. Ou seja, um cubinho, uma unidade. Depois a gente tem essa barrinha, que é a representação das dezenas. Como é que essa barrinha é composta? Eu vou fazer o empilhamento de 10 cubinhos e passo a ter uma barrinha, que corresponde a 10 unidades. Isso também é relacionado a uma dezena. Depois eu tenho a plaquinha. Como é que a plaquinha é constituída? Pela organização de 10 barrinhas. Eu posso pensar que uma centena é a composição de 100 unidades e também eu posso pensar que uma centena é a composição de 10 dezenas. E que uma dezena, conforme eu já mencionei, corresponde a 10 unidades. Por que eu apresentei esse material para vocês? Acredito que apresentei não. Mostrei novamente. Penso que muitos de vocês, ou grande parte, já conhece esse material, porque a nossa situação problema pede para que façamos grupos de 10 em 10. Então, uma estratégia que pode ser utilizada, claro que não é a única, é organizar os números pensando nesse material. Por exemplo, aqui eu já trouxe a informação que descobrimos, que a segunda tartaruga tem o número 215. O número da terceira tartaruga, se for separado de 10 em 10, não deixa resto. Isso a gente já acabou de perceber que é o que a gente vai descobrir nesse momento. Mas o número 215 eu não preciso mais mexer com ele, porque eu já resolvi a vida dele. Então eu vou começar a trabalhar com 713.
Agora, eu peço para que vocês tentem, pensando nesse material que eu apresentei, que é o material dourado, organizar o número 713 em grupos de 10 em 10. Vou dar um tempinho para que vocês possam registrar, para que vocês possam pensar um pouquinho e na sequência nós vamos conversar sobre isso. Pessoal, então agora vamos conversar sobre a resolução da nossa situação problema. Muito bem, a gente sabia que a organização era representar 713 agrupados de 10 em 10. Para facilitar a visualização da nossa resolução, eu organizei da seguinte forma: fiz a decomposição do número 713 nas ordens das centenas, dezenas e unidades. Então, o 713 tem 7 centenas, mas eu posso organizar as centenas na forma de dezenas, ou seja, o número 700 corresponde a 70 dezenas, se eu for agrupar de 10 em 10. Da mesma forma que eu falo, eu percebo que dezena é 10. Então, eu tenho 70 grupos, cada grupo com 10 unidades, ou seja, 70 dezenas. Por que eu agrupei de 10 em 10? Já para facilitar essa nossa linha de raciocínio, já que o exercício nos solicitava que a gente agrupasse de 10 em 10. Agora eu vou olhar na ordem das dezenas. Eu tenho uma dezena, ou seja, mais um conjunto com 10 unidades. Olhando na ordem das unidades, eu tenho 3 unidades. As 3 unidades eu não consigo agrupá-las de 10 em 10, porque faltam elementos para eu formar uma dezena. Então, eu consigo fazer a representação desse número utilizando o material dourado. No material dourado, como eu havia apresentado para vocês, ele é composto por unidade, que é o cubinho, dezena, que é o filetinho, a barrinha, e centena, que é essa plaquinha. Em função aqui do espaço da tela, eu não conseguiria colocar 70 barrinhas, então eu resolvi utilizar o material que representa as centenas. Mas que fique claro, gente, cada plaquinha que indica centena, ela corresponde a
10 dezenas, ou seja, a primeira plaquinha que corresponde a 10 dezenas, a segunda mais 10 dezenas, a terceira mais 10 dezenas e assim sucessivamente. Então, eu tenho ao todo, pensando em barrinhas, 70 barrinhas. A partir dessa organização de 10 em 10, olhando especificamente para as unidades, eu posso assegurar que não é possível organizar o número 713 em grupos de 10 em 10, porque me faltaram elementos aqui para organizar esse grupo aqui, pensando nas unidades, com 10 elementos, ou seja, 713 está descartado. A terceira tartaruga não receberá o número 713. Preciso observar que os próximos números são o 340 e o 448. Agora, como já excluímos o 215, o 713, vamos agrupar o 340 de 10 em 10. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a relação aí da resolução desse exercício. Pessoal, então agora que vocês já fizeram a resolução, vou conversar um pouquinho sobre a forma que eu organizei aqui. Então, usei a mesma lógica do 713, só que com 340. O número é composto por 3 centenas, que também posso escrever na forma de 30 dezenas, que nada mais é do que 30 grupos de 10 em 10. Olhei agora para a ordem das dezenas, eu tenho 4 dezenas, ou seja, a composição de mais 4 dezenas, e olhei para a ordem das unidades. Eu não tenho unidades soltas ali. Agora eu já consigo observar que esse número é muito mais favorável para o que eu estou procurando, porque a minha determinação, o que o enunciado me solicitava era organizar, descobrir um número que pudesse ser organizado de 10 em 10. A partir do momento que eu não tenho unidades soltas, diferente do 713, que a gente viu no exercício anterior, na tela anterior, o 340 não é apresentado com unidades soltas. Então, eu posso afirmar que eu consigo organizá-lo de 10 em 10. A gente já viu aqui, já conversamos, que eu representei o número 300, a centena ali, utilizando a plaquinha, por questão de espaço aqui na minha tela. Mas que fique claro, gente, a centena, ela é composta, e tô pensando aqui que ela tá organizada com 10 barrinhas, com 10 filetezinhos. Então, a primeira centena tem 10 filetezinhos, a segunda, mais 10 filetezinhos, a terceira, mais 10. Então, ao todo, eu tenho 30 barrinhas, ou seja, 30 dezenas. Mais as outras 4 dezenas, eu passo a ter 34 dezenas. 34 dezenas eu posso organizar de 10 em 10, conforme nós já conseguimos observar e visualizar aqui no nosso exercício. Agora a gente começa a analisar uma outra questão. Já descobri o número da segunda tartaruga, que é 215, e acabei de descobrir o número da terceira tartaruga, que é 340. A partir desse momento, eu já consigo organizar as minhas ideias mentalmente para atribuir um número tanto para a primeira tartaruga
quanto para a última. Não esqueçam de fazer um registro aí no caderno de vocês, pessoal. Agora, conforme eu mencionei para vocês, a gente tem que continuar a nossa resolução, porque a gente ainda não testou o número 448. Vamos pensar se é possível organizar o número 448 de 10 em 10. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam organizar o número 448 e testar se é possível montá-lo, compor esse número, fazendo agrupamentos de 10 em 10. Número 448, nós vamos utilizar a mesma lógica para organizá-lo. Ou seja, vou fazer a decomposição em centenas, dezenas e unidade, que são as respectivas ordens do número. Nas centenas, eu tenho 4 centenas. Eu já sei, conforme a gente já conversou na resolução dos números anteriores, que 4 centenas é relativo a 40 dezenas. E nesse exercício em particular eu fiz essa organização porque vai me facilitar na hora de resolver, uma vez que o exercício pede que o número seja agrupado de 10 em 10. Olhando para a ordem das dezenas, eu tenho 4 dezenas. Olhando para a ordem das unidades, eu tenho 8 unidades soltas. Ou seja, olhando para as unidades, eu já consigo concluir que não é possível organizar o número 448 em grupos de 10 em 10, exatamente pelos números, pelos valores que estão relacionados na ordem das unidades, porque não formou um conjunto com 10 elementos. Ou seja, agora eu consigo, de fato, verificar que o número 448 realmente não poderia ser o número relacionado à terceira tartaruga, uma vez que a determinação do exercício colocava que a terceira tartaruga, obrigatoriamente, tem que ser representada por um número par que pudesse ser agrupado de 10 em 10. Olhando para todos os números que a gente trabalhou, que foi 713, 340 e 448, o único número que satisfaz essa condição da situação problema é o número 340. Ou seja, agora eu já concluí realmente, eu já conseguiria, ter uma ideia sobre isso quando a gente decompôs o 340. Eu preciso descartar a possibilidade de conseguir organizar o número 448 segundo os critérios estabelecidos pelo enunciado, ou seja, organizar o número 448 em grupos de 10 em 10. Ou seja, 215 é o número da segunda tartaruga, 340 é o número da terceira tartaruga. E automaticamente, lembram-se que lá no começo a gente estava conversando que a primeira tartaruga receberia um número par? E eu estava na dúvida entre 340 e 448, agora eu já consigo determinar qual era o número relacionado à primeira tartaruga. Porque se a terceira recebe o número 340, obrigatoriamente a primeira vai receber o número 448. Isso
já me indica o número também que vai receber a última tartaruga, que é a quarta tartaruga. Desse modo, a quarta tartaruga obrigatoriamente receberá o número 713. Dessa forma, eu tenho aqui a disposição das tartarugas e seus números relacionados. A primeira tartaruga, 340. A segunda tartaruga, 215. A terceira tartaruga, 448. E a última tartaruga, 713. Veja que durante a resolução dessa situação-problema, a gente conseguia determinar alguns elementos por exclusão, como por exemplo, quando eu percebi que o número 340 se encaixava nos critérios relacionados à terceira tartaruga, eu já podia afirmar que a primeira tartaruga receberia o número 448, porque o enunciado me garantia que a primeira tartaruga receberia o número par. Mas é importante que eu verifique de fato e veja a partir da resolução se a minha hipótese, se o que eu considerei de fato seria certo, se estaria correto. E com relação à última tartaruga, eu não precisei nem fazer nenhum cálculo, porque a partir do momento que eu desenvolvi a resolução do exercício, eu já consegui determinar o número relacionado à última tartaruga. Muito bem, pessoal. Agora que a gente finalizou esse exercício que começamos na aula anterior, eu vou apresentar para vocês a nossa questão, que vai ser a tarefa de casa de vocês. O que a gente vai fazer como tarefa de casa. Qual é a proposta? Apresente 4 situações cotidianas nas quais aparecem números ímpares. Aqui vocês vão relembrar que a gente já trabalhou com uma situação, um problema muito similar a essa, também como tarefa de casa. Trabalhamos com situações cotidianas nas quais a gente conseguia identificar os números pares. Agora, nós vamos trabalhar com as situações nas quais a gente vai identificar os números ímpares. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam tomar nota e registrar aí no caderno de vocês a tarefa de casa. Então, pessoal, acredito que todos conseguiram copiar nos seus cadernos aí a nossa tarefa de casa. Pensem um pouquinho sobre ela e nos encontramos na nossa próxima aula. Fiquem bem!